Daqui a pouco, às 11 da noite, o Náutico joga contra o Ipiranga, em Erechim, interior do Rio Grande do Sul. Se vencer, o Náutico assume ou a vice-liderança ou fica na terceira colocação. Hoje o Náutico está na sexta posição na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Detalhe é que esse jogo é muito importante. O Náutico, faltam 8 jogos para terminar essa primeira fase, a fase classificatória. 8 equipes se classificam. E a partir de agora, o Náutico pega muita equipe de tradição. Pega Figueirense, pega Remo, Paysandu, CSA, Brusque, São Bernardo, enfim. São mais 8 jogos a partir deste, diante da equipe do Ipiranga, para a equipe do Náutico concluir essa primeira fase. O Timba, que venceu o Altos em casa e sai para esse jogo contra a equipe do Ipiranga. Vou falar escalações, arbitragem, onde você vai assistir esse jogo, tudo do Timba a partir de agora. O técnico Fernando Marchiori tem dado uma movimentação no time, um esquema diferente, com variáveis táticas. A equipe do Náutico, que hoje joga muito em função do Souza, é um jogador diferenciado desse time do Náutico, é um jogador que cria bastante, tem a bola parada como diferencial, é um jogador que chuta de longe, quer dizer, tem um bom chute de longa distância. Então essa equipe do Náutico carrega essa qualidade. Mas hoje vive em função do Souza. Vou falar aqui das escalações, enfim, do time do Náutico, da equipe alvirrubra que joga diante da equipe do Ipiranga. Hoje o Náutico é sexto colocado, como eu falei, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. É jogo difícil, porque é na casa do adversário. Antes de falar de escalação, antes de falar de arbitragem, enfim, tudo para vocês, vou passar aqui como está a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro para a torcida alvirrubra. Vamos dar uma olhada. Os resultados que já aconteceram na rodada, o Amazonas perdeu para o Paysandu por 2-1. Esse Paysandu que vai ser adversário do Náutico na sequência aqui nesses jogos finais. O Botafogo perdeu em casa para o Brusque, o São Bernardo empatou com o Altos em 1-1. O América perdeu em casa para o Manaus em 2-1, protesto da torcida do Mequinha. O Pouso Alegre perdeu para o Floresta por 1-0. O Figueirense empatou com o CSA em 1-1 e o Aparecidense venceu o São José por 2-1. Nessa segunda-feira, às 8 da noite, tem um jogo do Náutico contra a equipe do Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, Erechim, interior do Rio Grande do Sul. Tem também Confiança e Volta Redonda. E Remo e Operário são jogos, então, dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas eu vou passar aqui a classificação, porque o Náutico vai pegar o time do Ipiranga, um time que está brigando muito na parte de baixo da tabela. Então vamos dar uma olhada na classificação agora. Por exemplo, Amazonas lidera com 24 pontos, 7 vitórias. O Brusque é o vice-colocado, o vice-líder da competição, está na segunda colocação com 20 pontos e 6 vitórias. São José é o terceiro com 19 pontos em 5 vitórias. O Operário é o quarto com 19 pontos e 5 vitórias, porém o Operário ainda joga na rodada. O São Bernardo é o quinto colocado com 19 pontos. Aí na sexta colocação tem o Náutico com 18 e 5 vitórias. O Náutico ainda joga. Se o Náutico vencer, ele vai a 21 pontos, passa para a vice-liderança. Porém o Operário ainda joga. Se o Operário vencer, vai a 22, então o Náutico ou fica vencendo o jogo, ou fica na segunda colocação, na vice-liderança, ou na terceira colocação. O sétimo é o time do Botafogo com 18 pontos. O Volta Redonda está na oitava com 16 pontos. Aí tem o Figueirense com 16 na nona. O Confiança também com 16 na décima. O Paysandu com 15 pontos é o 11º. CSA é o 12º com 15 pontos. E o Piranga do Rio Grande do Sul é o 13º com 14 pontos, adversário do Timba. Floresta 14º com 14. Aparecidense 15º com 13. Manaus 16º com 13. Na zona de rebaixamento, o Remo, que tem 13 pontos, é o 17º. O Pouso Alegre, 18º com 12. O América de Natal, 19º com 12. E o Altos do Piauí é o lanterna na competição, com 11 pontos, e é o 20º colocado. Bom, o time do Náutico está praticamente definido para esse jogo, O Fernando Marchiori não vai mexer muito na equipe, então o Náutico deve ir a campo com o Wagner, o Vitor Ferraz, o Odivan, o Danilo Cardoso e o Renan Siqueira, o Jean Mangabeira, o Souza e o Gabriel Santiago,
o Berguinho, o Jael e o Paul Vicheira. Esse deve ser o time do Náutico do Fernando Marchiori. O time do Ipiranga deve ir com Kaique, Lucas, Heitor, Whindersson e Atla, ou pode ser o Tito nessa função de ala esquerdo, o Cleiton, o Lohan, o Eric e o MV, o João Pedro, o William Barbio, o técnico é Luizinho Vieira. Arbitragem, David Oliveira, Lacerda do Espírito Santo, os assistentes Pedro Amorim de Freitas do Espírito Santo, também Adilson Gomes de Souza do Espírito Santo. Na verdade, torcedor, esse time do Náutico que joga diante da equipe do Ipiranga, lá em Erechim, é um time que, fora de casa, vocês lembram que ele vinha de 2 resultados bons, começou bem contra o Confiança, colocou 2-0 no placar, de repente o time sofreu um empate e o jogo terminou 2-2. Na partida diante do Botafogo da Paraíba, o Náutico também vinha vencendo o jogo por 1-0 e acabou sofrendo um empate. Quer dizer, o Náutico vem de 2 empates fora de casa. Precisa dessa vitória para, então, consolidar um pouco essa briga ali. Porque vocês sabem que se classificam 8 para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar aqui da Bet Nacional, que é parceira da gente. Esse QR Code é da Bet Nacional. Você entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá essa moral, começa a profetizar com apenas R$1. É tudo muito rápido, via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável, é a Bet Nacional. As melhores cotações da Bet Nacional. Campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo e receber na hora. Isso, Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Bom, o time do Náutico ainda, ele oscila muito na competição. E mesmo com a chegada do Fernando Marchiori, a equipe tem altos e baixos. Tem hora que você vê uma equipe realmente com uma qualidade de definição no ataque. Né? O Jael, às vezes, é um jogador que oscila muito, hora joga bem, hora não joga. E essa definição, eu acho que passa por um entrosamento da equipe do Timba. Acho que precisa mais de entrosamento. O Náutico pode ter variáveis. O Fernando Marchiori joga muito com 3 zagueiros, isso é muito bom, porque ele tem um jogador da sobra. Mas, em compensação, ele perde muito no setor de meio campo essa segunda bola. E o Náutico precisa dessa segunda bola para trabalhar, porque o Souza é o jogador que vai municiar o ataque. É o jogador que tem esse passe longo, que tem essa qualidade no chute a longa distância, que é o cara que bate falta, bate escanteio, coloca a bola onde quer. E isso é um diferencial para esse time do Clube Náutico Caparibe. Eu acredito que nesse jogo o Náutico vai ter a condição de propor a partida, de propor o jogo, de ser um time dominante. Mas é claro que você joga diante de um adversário que está na parte de baixo da tabela, que justamente está na 13ª colocação, e diante do seu torcedor, quer dizer, tem esse aspecto com um time que vai buscar o resultado, que vai querer esse resultado, que vai atacar o Náutico, que vai buscar utilizar principalmente essa questão da pressão do torcedor. Mas cabe ao Timba, de forma inteligente, saber jogar nos erros do adversário, de forma, às vezes, que você pode ser reativo, mas você pode ser um time que joga pelas pontas. Né? O Vitor Ferraz, jogador experiente, às vezes não é um exímio marcador, mas é um cara que constrói bastante. O Náutico tem esse meio campo que pode construir. O Berguinho entrou bem no time, acho que deu uma qualidade também. Você tem um Paul Vicheira que é velocidade, mas é um cara que se perde na parte final do campo, né? No terço final do campo. Ele é um jogador que ele constrói a bola na velocidade, no contra-ataque, no futebol reativo, no jogo apoiado, mas não tem essa definição, sempre erra ali na hora de definir. Isso pesa bastante. E o Náutico vive, ultimamente, nos gols, bola aérea, o Jael de cabeça, ou então o chute de longa distância do Souza, ou naquele bate e rebate ali na área. O Náutico tem um grande goleiro, que é o Wagner. O sistema de defesa do Náutico jogando com 3 zagueiros deu uma melhorada, né, desde a chegada do Fernando Marchiori, mas ainda precisa ser um time que possa construir essa jogada, que possa definir essas jogadas com mais qualidade. Você vai assistir o jogo, galera, na Série C, no Nosso Futebol ou no DAZN. São os veículos que estão transmitindo a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, né, vamos ver, esperar que o time consiga uma boa vitória para esse jogo diante da equipe do Ipiranga. E o Náutico que já joga em casa na próxima rodada, um jogo difícil contra o Figueirense, uma equipe de tradição do Campeonato Brasileiro. Equipe que jogou Série A, jogou Série B, mesma coisa do Náutico. O jogo vai ser no sábado, no Estádio dos Aflitos. Então esse jogo contra o Ipiranga nessa segunda-feira, hoje, e no sábado o jogo contra o Figueirense no Estádio Elado de Barros Carvalho.
Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, muito importante. Desde já agradeço a sua participação. Fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal. Fica na paz de Deus. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.